tenho uma namorada ou um namorado, nós não desejamos constituir uma união estável, nós temos uma relação afetiva pautada no amor puro e verdadeiro. E não desejamos mistura patrimonial, efeitos patrimoniais. Nós não desejamos ser herdeiros um do outro, nós não desejamos partilhar bens, nós desejamos apenas o afeto e nada além disso. E aí, então, nós, na condição de namorados, tentamos fazer um contrato de namoro justamente para dar mais garantia para a relação. O que acontece? Lá no 1964, o Supremo Tribunal Federal publicou a súmula 382. Estou falando de 1964. A vida em comum sob o mesmo teto, mora uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. O conceito de concubinato hoje é diferente do conceito dado naquela época. Hoje, a terminologia concubinato consiste em uma relação em que uma das partes não está livre e desimpedida para casar. O conceito de união estável exige como requisito que ambas as partes estejam livres e desimpedidas para o casamento, ainda que elas não casem, mas ambos devem estar livres e desimpedidos. Esse é o conceito atual. Mas lá nos anos 60, a palavra concubinato era utilizada para designar não uma relação considerada espúria, palavra da época também, mas qualquer relação, que na época deveria ser entre homem e mulher, qualquer relação com ânimos de família. A súmula 382, ela perdeu muito do seu efeito quando, nos anos 90, o Legislativo publicou uma lei criando um critério objetivo para o concubinato, que naquela oportunidade ainda era usado como sinônimo da união estável de hoje. E o requisito era morar junto por 5 anos. Ou seja, lá nos anos 90, a fronteira entre o namoro e a união estável era 5 anos de coabitação. Se alguém quisesse se casar, beleza, casava, era só casar. O cara acordava de manhã solteiro, fazia o seu casamento às 10 horas da manhã, às 10 horas e 1 minuto da manhã, já estava casado. O cara começou a manhã, começou o dia, sem ter direito à herança, ao patrimônio, a qualquer bem do outro, e antes do almoço já tinha todos esses direitos, porque ele casou às 10 horas da manhã. E quem não quisesse casar, beleza, não casava, mas só teria esse efeito patrimonial após 5 anos de coabitação. Então a fronteira entre o namoro e a união estável era muito nítida, muito objetiva. O tempo foi passando, entrou o Código Civil de 2002, que não prevê a coabitação como requisito da união estável. O tempo foi passando mais um pouco e veio o Supremo Tribunal Federal dizendo que não é necessário a coabitação para configurar a união estável. E foi aí que nasceram os contratos de namoro. Foi aí que entrou na moda os contratos de namoro. Por quê? Porque muitas pessoas, por razões pessoais, mas eu já tenho filho do meu casamento anterior. Mas eu tenho imóveis no meu nome que foram adquiridos com o dinheiro do meu pai e da minha mãe que ainda estão vivos. Porque eu trabalhei feito um cavalo a vida inteira e não pretendo partilhar os meus bens com alguém em uma relação que eu não sei por quanto tempo vai perdurar. Mas eu não quero ser herdeiro e não quero que tal pessoa seja minha herdeira. Amor, negócios à parte. Eu quero um amor puro e verdadeiro e nada além disso. E agora veio o Supremo Tribunal Federal e diz que eu posso ter uma união estável sem morar junto. Farei um contrato de namoro. É o que muita gente... Esse foi um movimento social. A sociedade, grande parte, em especial o pessoal de classe média para cima, e que iniciou alguma relação já após uma relação anterior, após já ter um patrimônio constituído. Esse foi o movimento. E o pessoal começou a fazer contratos de namoro. E nesse contrato de namoro costuma ter o seguinte: a primeira cláusula,
Os contratantes declaram que mantêm uma relação afetiva denominada como namoro qualificado, e que esta relação não tem envolvimento patrimonial, e que os contratantes fazem isso, aquilo e aquele outro. Os contratantes viajam juntos, dormem um na casa do outro, vão em eventos de família juntos, vão em casamentos juntos, vão em batizados juntos, são padrinhos de casamento e padrinhos de batismo juntos, e ainda assim são meros namorados. Eles têm a vontade de serem namorados, mas querem fazer isso sem envolvimento patrimonial. Então eles colocam isso no contrato. Como a segurança jurídica não é o ponto forte do Brasil, os contratos precisam ser redundantes. Aí eles colocam mais. Não há mútuo esforço na constituição patrimonial das partes. Os bens adquiridos por cada um dos contratantes será exclusivamente seu e não será partilhado com o outro. E aí avança o contrato. Caso esta relação se evolua para uma união estável, ou caso ela seja considerada uma união estável, o regime de bens será tal. O regime de bens costuma ser o da separação de bens. Problema: separação de bens não afeta direito de pensão alimentícia. Outro problema: separação de bens não afeta a condição do cônjuge de herdeiro necessário. Então, se esse casal fizer um contrato de namoro e aquela relação for declarada como união estável, e um deles falecer, o outro terá direito na herança. Mas vamos lá, nem sempre o movimento para tirar do outro pode partir do credor do outro, pode partir do filho ou da mãe do outro. Vamos lá, o outro falece, e aí o filho daquela outra pessoa pode dizer: não, eu sou herdeiro do meu pai falecido, o meu pai tinha uma união estável, e durante essa união estável foi adquirido tal imóvel que está em nome de você, namorada dele, ou melhor, companheira dele. E aí, então, o contrato de namoro, ou melhor, o regime da separação de bens não protege as partes sobre isso. Também, pensão alimentícia tem uma relação de namoro, acho que sou namorado, na minha cabeça eu sou namorado, então não tem dever de pensão alimentícia. Mas caso a outra pessoa comprove que existe uma união estável, e caso ela comprove que não trabalha, não tem como trabalhar, ou algo parecido, ela poderá, sem nenhuma dificuldade, abrir a discussão sobre a pensão alimentícia e tem alguma chance de ganhar, dependendo das suas circunstâncias pessoais. Não é tão fácil assim, mas tem alguma chance. Uma chance pequena, mas tem. Ou seja, ainda o contrato de namoro ainda é mais seguro do que a separação de bens no que diz respeito à pensão alimentícia e herança. Mas aquele casal de namorados, então, faz lá o seu contrato de namoro e seguem a vida e só love. E aí, por alguma razão qualquer, um deles precisa ir morar na casa do outro. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma enchente, em maio de 2024, que deixou milhares de pessoas desabrigadas. Dessas pessoas, de todos os grupos sociais, muitas delas foram se abrigar de maneira não tão provisória, né? Foram morar na casa de parentes, na casa de amigos e na casa dos namorados e namoradas. E aí o contrato de namoro, que já não é uma blindagem muito robusta, quando o casal não mora junto, se torna ainda mais frágil quando o casal mora. Vamos lá? A moradia, a coabitação pode não ser um requisito da união estável, mas seguramente, caso ela exista, ela é um elemento que fortalece muito o argumento de quem desejar constituir, desejar demonstrar que aquela relação é uma união estável. E aí, como que esse casal de namorados que reciprocamente se enxergam como namorados, mas que estão morando juntos, como que eles devem fazer? Primeiro, tudo que falarei aqui não tem garantia de resultado, pessoal. Levem isso muito a sério. O
que eu estou falando aqui são formas de redução de risco. Não tem garantia de resultado. Feito meu alerta, como que eles devem fazer no contrato de namoro, caso façam esse contrato de namoro? Incluir uma cláusula ali no contrato, prevendo esta coabitação e prevendo, se possível, a motivação desta coabitação. Vamos imaginar, uma pessoa mora sozinha, tem um quarto sobrando na sua casa, e um amigo que não tem união estável, não tem namoro, é um amigo fraternal, ficou sem ter onde morar porque perdeu a casa na enchente ou qualquer coisa parecida. Aí ele chega e diz: fulano, tu me empresta teu quarto aí para eu ficar morando ali, a gente divide as despesas. O dono da casa, que já está de repente apertado porque tem despesas, dependendo da situação de cada um, que podem ser pesadas, pensa: beleza, é como se eu estivesse alugando um quarto da minha casa. Eu vou alugar um quartinho aqui para o meu amigo, só que o nome não será locação, será divisão de despesas, por exemplo. Isso não é união estável. Mas e quando essa pessoa que vai morar na sua casa é o seu namorado ou namorada? Coloque no contrato. O casal faz isso e aquilo. Vai em festa, viaja, redes sociais, batizado, casamentos, escambau, e moram juntos. E aí, de repente, coloca uma observaçãozinha ali também. Moram juntos por mera questão de logística, de conveniência econômica, por razões humanitárias, porque um deles ficou sem ter onde morar, divisão de despesas, mas ainda assim seguem sendo namorados, seguem não sendo companheiros. Isso não garante resultado, mas talvez ajude na discussão. Como eu falei, essa discussão poderá ser com seu namorado ou namorada, mas poderá ser com o credor do seu namorado ou namorada, com a mãe dele, com o pai dele, com o filho dele. Talvez essa discussão seja travada com a mãe ou com o pai do filho do seu namorado ou da sua namorada. Então, quanto mais elementos você colocar no contrato, dizendo: a gente faz isso, faz aquele outro, tudo mais, tudo que você imaginar, coloque no contrato. E depois diga: e ainda assim é um namoro, vírgula, não é união estável, vírgula, não há cooperação econômica, além dessa que falei agora há pouco, de dividir as despesas, né? Não há cooperação na formação do patrimônio um do outro. E seja redundante. Não é redação para o vestibular, pessoal. O texto do contrato não precisa ser bonitinho. Pode ser um texto cansativo, de tão repetitivo. É preferível que ele seja repetitivo do que você, num determinado momento, se ver surpreendido por uma decisão fundamentada justamente naquela vírgula, naquele parênteses, naquela palavrinha que você deixou de colocar. Pessoal, boa sorte para todos. Espero ter ajudado. Deixe a sua opinião aqui, o que você acha de tudo isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.